Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. E Emmanuel comenta na lição 56 do livro Vinha de Luz, maiorais. Ser dos primeiros na Terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações: ciência, filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos, e no comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. É por isso que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso, e à advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Vamos lá. Já está no Evangelho: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Por que Jesus teve essa preocupação de dizer para a gente essa sentença? Para mostrar que aqui na Terra, a maioria das vezes, os primeiros acabam sendo os últimos no reino dos céus, onde a gente chega sem o patrimônio material nosso, sem a autoridade dos cargos que a gente cumpriu aqui na Terra, enquanto prova, enquanto expiação, enquanto aprendizado, mas simplesmente levando aquele tesouro que a gente carrega dentro do coração, onde nem os ladrões, nem as traças alcançam, que é o da aquisição intelectual que você teve e da diferença que você fez na vida dos outros. Então, são duas vertentes para a gente poder estar trabalhando, né, ao longo desse tempo, fazendo estudo de Emmanuel, que a gente pode ter certeza: cada vez que eu estudo, eu estou levando o conteúdo do aprendizado comigo. E cada vez que eu faço a diferença na vida de alguém, eu tenho certeza que a maioria dos bens materiais que eu tenho aqui na Terra, que eu vejo aqui na Terra, vão ficar por aqui. Mas as pessoas que estão por aqui, a gente vai encontrar no plano espiritual daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, e a gente vai ter ou a vergonha ou a alegria nesse reencontro. Se fez a diferença na vida da pessoa, se deixou com que a caridade fosse o nosso estandarte, a nossa bandeira, a gente vai ter alegria nos reencontros. Mas são textos como esses aqui que Emmanuel costuma chamar a nossa atenção, fala: olha, a maioria dos discípulos, dos apóstolos de verdade, estão no anonimato, estão fazendo as coisas da maneira mais simples possível, mas fazendo às vezes coisas grandiosas que a gente não tem noção. É fácil a gente ver exemplos aqui na cabeça, né? Sem citar nomes, a gente vai falar assim de pessoas que, por exemplo, eu conheço um que ele nunca teve aqueles carros do ano, esses últimos modelos, porque o carro dele, aonde ele estiver, ele simplesmente para o carro. Se tiver um morador de rua, ele pega o morador de rua, bota dentro do carro dele e leva para a instituição que ele trabalha. E chega na instituição que ele trabalha, ele está fazendo curativo, ele está buscando doações de alimentos e está sempre passando uma situação apertada nesse ponto, porque não consegue contar com a ajuda fixa, né, dos colaboradores e tampouco do governo. Ele tem que ficar o tempo todo tirando água de pedra para poder manter o trabalho dele. Então é o tipo de trabalho, vocês nunca vão saber. De repente eu vou falar um nome aqui, vai ser só mais um nome na história, mas vocês não vão saber quem é essa pessoa, porque ela não faz questão de não aparecer nos holofotes, nas mídias, nem tampouco nas tribunas, né, dos estudos
teóricos aí do espiritismo ou do evangelho, né, nas diversas religiões. Não acontece isso. Então o que acontece? Emmanuel veio chamar a atenção para a gente, tanto que na ciência, na filosofia, no sacerdócio, e fala para a gente, os principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Já viu o que acontece na ciência? A pessoa descobre agora um elemento que sempre esteve ali, mas ele fez a pesquisa e descobriu. O que ele vai fazer? Ele coloca o sobrenome dele no elemento que ele descobriu, para ele ficar imortalizado, para daqui a tanto tempo as pessoas falarem aqui, ó, usa o nome, o sobrenome da pessoa. É a mesma coisa que o meu sobrenome é Valentim. Aí vamos supor que daqui a pouco a ciência chega ao ponto de descobrir o perispírito e suas propriedades, mas eu resolvo chamar o perispírito de Valentim para imortalizar o meu nome na ciência. Então são grandes presunçosos. Os das filosofias, argutos sofistas do pensamento. Sofistas do pensamento. É modismo, está criando uma maneira de você raciocinar naquele momento, né, e influenciando com a moda. O do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé, principalmente quando junta esse fanatismo com o sectarismo, com a divisão, com esse espírito aí inclusive de embate com as outras religiões. Em política, muitos dos maiorais são tiranos, né? É muito difícil você ver aquela pessoa que realmente se destaca por sua liderança, por fazer alguma coisa, né? E depois ele coloca aqui pra gente, no comércio, a maioria daqueles comerciantes bem-sucedidos são os que conseguiram uma maneira de explorar muito, de comprar muito barato e vender muito caro, e a maioria das vezes de maneira ilegal, né? E depois ele fala nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Então, gente, quem está falando é Emmanuel, e a gente vai pensar assim, será que essa carapuça serve de alguma maneira para a gente aqui, em um desses aqui? E dá para a gente sim começar a fazer aquela análise diária e falar assim, será que eu sou uma pessoa dessas? O que eu posso fazer para modificar enquanto há tempo? Porque ele chama atenção, a ser dos primeiros, no entanto, na esfera sobre Jesus, não é questão de fácil acesso para qualquer um, não, né? Vim aqui, igual Jesus veio, lavar o pé dos discípulos, jogar azeite e perfume nos pés, né, de algumas pessoas, dizer para ele, para todo mundo, que ele não veio para ser servido, ele veio para servir, e gritar para todo mundo, no reino dos céus os últimos serão os primeiros, aqueles mais humildes, mais prestativos, esses serão os primeiros, né? E depois ele vem falar para a gente aqui mais uma vez, ele vem chamar a nossa atenção em um dos parágrafos, né? É por isso que nas escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérprete competente, reformista apaixonado, mas raríssimos apóstolos. Mais um puxão de orelha muito bem dado e muito bem aceito. Obrigado, Emmanuel. Obrigado por ter espíritos que chamam a nossa atenção, né? Será que eu estou sendo mais um desses pregadores? Mordomos, turbas de operário, mas raríssimos são os apóstolos. E o que eu preciso fazer realmente para ser um apóstolo? Terminando de ler o livro, agora estou revendo alguns capítulos dele, que foi muito interessante, um livro falando sobre a pandemia, no rumo do mundo de regeneração, livro do Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo. E tem um momento que ele fala ali que o espírita de verdade, ele se destaca por se concentrar em cumprir com as suas obrigações, cumprir com suas responsabilidades, sem necessidade de alarde, né, de querer ficar levantando bandeiras, porque as bandeiras, na maioria das vezes nesse mundo, elas significam necessidade de querer estar em destaque, né? Então tem muitas pessoas que querem estar em destaque o tempo todo. E a gente vê o seguinte, tem algumas pessoas que nascem realmente com a missão de estar em destaque. Um deles, por exemplo, é o Divaldo Pereira Franco. Esses são muito atacados de maneira que não pode ser qualquer um, porque se não tiver uma fortaleza moral, o que acontece? Eles vão ser esmagados muito rapidamente com os seus exemplos, né, com essa coisa de paparazzi, de tomar conta da vida da pessoa o tempo todo para expor alguma coisa. Então fica a reflexão para a gente, e mais uma vez a gente agradece, que é muito melhor a gente
estar sendo um simples trabalhador do que esses maiorais que depois não vão conseguir um bom resultado. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.